das jaquetas de couro da época da Lubyanka dos anos 30 aos ternos sóbrios e uniformes dos oficiais da KGB. A aparência dos funcionários da segurança do Estado mudava, mas a atitude em relação a eles permanecia a mesma: medo, respeito e inveja ao seu mundo fechado. Na União Soviética, essas pessoas oficialmente protegiam a segurança do Estado, mas entre o povo eram frequentemente chamadas simplesmente de tchequistas. Alguns viam neles o apoio do país, outros o símbolo do medo e da repressão. Mas como viviam aqueles que vigiavam os outros? Como eram seus apartamentos, salários, quais privilégios tinham e com quais medos iam dormir todos os dias? Hoje, vamos olhar nos bastidores de uma das estruturas mais fechadas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e descobrir como realmente viviam os funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB, desde os tempos de Stalin até o final da União Soviética. Você está no canal History Show, onde explicamos em palavras simples o que está escondido por trás das linhas secas. Se você gosta da nossa série Como Viviam, apoie o vídeo com um like e se inscreva no canal. Mas agora começamos a analisar a vida daqueles que mantiveram o país inteiro sob medo. Quem virava funcionário do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB? No imaginário popular, um tchequista é alguém com um olhar frio e uma pistola no coldre, fanaticamente devotado ao partido. Na verdade, o perfil dos funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB mudou com o tempo. Na década de 1930, durante o Grande Terror, o recrutamento para o Comissariado do Povo para Assuntos Internos era apressado e em massa. O requisito principal era lealdade ao regime e ao partido. Segundo memórias e pesquisadores, a preferência era por pessoas das camadas pobres, como camponeses e operários. O historiador Oleg Klevniuk, em O Chefe Stalin e o Estabelecimento da Ditadura Stalinista, afirma que, no fim dos anos 1930, cerca de metade dos funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos eram do campesinato e poucos tinham ensino superior. Além da origem social, outro critério importante era não ter ligações vistas como pouco confiáveis. Se familiares eram reprimidos ou de nacionalidades vistas como inadequadas, o acesso aos órgãos podia ser barrado. No Comissariado do Povo para Assuntos Internos da época de Stalin, havia uma predominância de pessoas vindas de certas regiões. Por exemplo, havia muitos letões, judeus e georgianos, mas, durante os anos das purgas, a composição internacional rapidamente foi substituída por uma mais russa. Como exemplo, podemos citar a carreira de um dos mais conhecidos agentes dos serviços secretos soviéticos, Pavel Sudoplatov. Vindo de um ambiente pobre, mas honesto, ficou famoso como especialista em trabalhos sujos, assassinatos políticos no exterior. Ele organizou o assassinato do líder nacionalista ucraniano Evgeny Konovalets, em Roterdã, em 1938. Após a morte de Stalin e as reformas de Beria, começou uma nova era. A KGB tornou-se um órgão mais elitista. Agora, o foco não era apenas na lealdade, mas também na educação e nas capacidades intelectuais. Os funcionários da KGB passaram a ser formados pelas principais universidades do país. Em primeiro lugar, Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, Universidade Estatal de Moscou e a Universidade de Leningrado. Línguas estrangeiras e formação em direito eram muito valorizadas. Até a década de 1970, mais de 75% dos agentes operacionais tinham ensino superior. O recrutamento também ocorria via unidades do Exército e estruturas partidárias. Oficiais jovens eram convidados após o serviço militar obrigatório se mostrassem disciplina e maturidade política. Particularidades da seleção. Os candidatos passavam por uma rigorosa verificação de confiabilidade até a terceira geração. As recomendações desempenhavam um papel importante. Funcionários geralmente começavam em cargos técnicos juniores e cresciam no sistema. Havia escolas fechadas da KGB, como a famosa Escola 101 do 1º Departamento Principal, que formava agentes de inteligência. Ao falar da KGB, no fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, podemos citar Yuri Drozdov, lendário chefe da inteligência ilegal da KGB. Ele já era representante de outra época. Formado pela Academia Militar, poliglota e intelectual. Ele liderou a Operação Stirlitz, um programa global de envio de agentes ilegais para países ocidentais nas décadas de 70 e 80.
Como podem ver, esse contraste entre as histórias de Sudoplatov e Drozdov ilustra bem como mudaram as abordagens para a formação de quadros do Comissariado do Povo para assuntos internos para a KGB. Salários e benefícios dos funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB. Atuar no Comissariado do Povo para Assuntos Internos e na KGB era perigoso, responsável e uma das funções mais privilegiadas da União Soviética. Os salários dos funcionários dos órgãos de segurança do Estado sempre foram maiores que a média nacional. Na década de 1930, o salário de um agente do Comissariado do Povo para Assuntos Internos podia ser até 3 vezes maior que o de um engenheiro ou operário qualificado. Oficiais superiores e chefes de departamentos recebiam valores reservados à elite do partido. Os prêmios e bônus por desvendar casos de inimigos do povo tinham um destaque especial e ofereciam recompensas generosas. Nos anos das repressões stalinistas, os funcionários que identificavam espiões, sabotadores e contra-revolucionários recebiam não só dinheiro, mas também promoções antecipadas. Existiam até mesmo planos não oficiais para identificar inimigos, cujo cumprimento era incentivado. Os benefícios incluíam moradia gratuita ou subsidiada. De acordo com as memórias dos veteranos e dados de historiadores, os agentes da Tcheca recebiam apartamentos mais rapidamente em prédios do próprio órgão. Em Moscou, por exemplo, eram prédios na Bolshaya Lubyanka, no Anel do Jardim ou na região de Yakimanka. Especial prestígio era atribuído ao chamado prédio na margem do rio, onde moravam muitos funcionários de alto escalão. Entre os benefícios estavam também as cestas de alimentos em distribuidores fechados, onde a variedade era muito maior do que nas lojas comuns. Durante os anos difíceis de guerra, funcionários da segurança do Estado recebiam cotas maiores, com cestas contendo linguiça, manteiga e chá, produtos escassos na época. E claro, os agentes da KGB também usavam os serviços de clínicas e hospitais fechados do governo, onde a população comum não tinha acesso. Isso tornava o serviço nos órgãos atraente materialmente, mas o preço era alto. Medo constante, vigilância e o risco de acabar em apuros. Filhos de funcionários, infância sob controle. Os filhos de funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB tinham posição especial. O Estado assegurava uma sucessão confiável. Muitas crianças de tchequistas estudavam em instituições disciplinadas, com foco em línguas estrangeiras, história e preparo físico. Eram instituições fechadas onde a correção ideológica era rigorosamente monitorada. Filhos de tchequistas também tinham prioridade nas vagas dos melhores acampamentos pioneiros, como o renomado Artek, na Crimeia. Havia acampamentos infantis departamentais para filhos de funcionários da segurança do Estado. Filhos de altos funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB podiam ingressar em universidades prestigiadas, como o Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, a Academia de Inteligência Externa e outras instituições de elite. Mas por trás de todos esses privilégios havia também um outro lado. As crianças entendiam que viviam sob observação e qualquer desvio da norma poderia manchar a carreira de seus pais. Foram registrados vários casos em que, devido ao comportamento inadequado do filho ou da filha, o funcionário perdia o cargo. Ascensão na carreira, de agente operacional a general. A carreira no Comissariado do Povo para Assuntos Internos e no KGB era rigidamente regulamentada, mas tinha suas particularidades. Normalmente começavam no cargo de agente operacional. Os jovens funcionários eram designados para departamentos de combate à sabotagem, espionagem ou atuavam na contra-espionagem. O avanço rápido na carreira ocorria em épocas de repressão e expurgos políticos. Por iniciativa e cumprimento das metas de identificação de inimigos, era possível, em apenas alguns anos, subir de oficial júnior a cargos de liderança. No entanto, esse cargo elevado não garantia segurança. Durante o governo de Stalin, até comissários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos eram vítimas do próprio sistema. Ezovin e Yagoda são prova disso. Por isso, os oficiais entendiam perfeitamente que qualquer dia poderia ser o último no serviço. Nos anos posteriores, o crescimento na carreira do KGB dependia da lealdade, firmeza ideológica e da habilidade de não se destacar. Os funcionários que trabalhavam na primeira direção principal, inteligência externa, tinham mais chances de promoção. A educação era fundamental. Muitos funcionários promissores iam estudar na escola superior do KGB em nome de Dzerzhinsky. Alcançavam o topo da carreira aqueles que combinavam profissionalismo com a habilidade de navegar na complexa política interna da instituição. Disciplina cotidiana.
A vida de um funcionário da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, ou KGB, era bem diferente dos estereótipos dos filmes. Por trás do uniforme e da imagem poderosa, havia uma realidade complexa, regrada e muitas vezes tensa. A vida de um funcionário da Comissariado do Povo para Assuntos Internos, ou KGB, seguia além do expediente. O trabalho continuava 24 horas por dia. O horário de trabalho para a maioria dos funcionários ia muito além do habitual das 9 às 18. Isso era especialmente verdade para os agentes operacionais, investigadores e aqueles envolvidos na contra-espionagem ou em casos de importância especial. Interrogatórios à noite, convocações urgentes e viagens inesperadas eram comuns. O controle se estendia não apenas aos momentos de trabalho, mas também à vida pessoal. Os funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e mais tarde da KGB estavam constantemente sob vigilância, tanto por parte da chefia quanto dos colegas. Nas memórias de Pavel Sudopalatov, é mencionado que até em casa os agentes da polícia secreta procuravam evitar conversas sobre temas políticos. Qualquer frase imprudente podia servir de motivo para um relatório às autoridades competentes. Mesmo para os agentes da polícia secreta, existia uma lista rigorosa de proibições. Eles eram terminantemente proibidos de se comunicar com estrangeiros sem permissão especial. Até uma conversa casual podia gerar suspeitas. Era proibido ir a locais de má reputação, como cabarés, bares e certos restaurantes. Era terminantemente proibido discutir questões de trabalho fora das paredes do departamento. Até mesmo a escolha do círculo de amizades era controlada. Casamento, amizades e viagens só eram permitidos com aval dos recursos humanos e dos oficiais de segurança. Há casos conhecidos em que funcionários eram obrigados a se divorciar se o cônjuge levantasse suspeitas. Descanso e lazer. Mesmo com muita demanda, o sistema cuidava da recuperação dos funcionários. Para os funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB, existiam sanatórios e casas de repouso departamentais. Os centros de saúde mais renomados ficavam na Crimeia, no Cáucaso e em Moscou. O sanatório Barvika, perto de Moscou, era um dos locais preferidos de descanso dos altos oficiais da segurança do Estado. Casas de repouso em Yalta, Sochi e Kislovodsk também eram populares. Além dos sanatórios, existiam clubes fechados onde os funcionários podiam assistir a filmes, inclusive produções ocidentais capturadas, inacessíveis aos cidadãos comuns, visitar a biblioteca ou jogar xadrez. Mas até mesmo o lazer permanecia estritamente regulamentado. Antes de viajar para o sanatório, era obrigatório aprovar o itinerário. Nos clubes havia regras internas e conversas fora do tema não eram bem-vindas. Em qualquer local de descanso, os funcionários sabiam que colegas poderiam estar por perto e depois reportar um comportamento inadequado para os superiores. Segundo as lembranças dos veteranos da KGB, isso criava uma atmosfera especial. Mesmo durante o lazer, as pessoas tentavam permanecer alertas, entendendo que poderiam estar sendo vigiadas. Medo e responsabilidade. Trabalhar no Comissariado do Povo para Assuntos Internos nos anos 1930 era prestigiado, mas também muito perigoso, inclusive para os próprios agentes da Checa. Todo funcionário entendia: hoje você é representante de uma força temida, das cujas decisões dependem os destinos de milhares de pessoas, e amanhã pode acabar do outro lado das grades. O Grande Terror de 1937 a 1938 foi um período em que o medo dominou o cotidiano dos funcionários, e as purgas alcançaram até os altos escalões do Comissariado do Povo para Assuntos Internos. As prisões dos colegas aconteciam de forma relâmpago. À noite, podiam te chamar para a Lubyanka, e ninguém mais te via depois disso. Paradoxalmente, os próprios colegas de serviço frequentemente prendiam os agentes. Existem casos em que um funcionário da Comissariado do Povo para Assuntos Internos interrogava durante o dia e, à noite, já ocupava o lugar do acusado. Como escreveu em suas memórias Pavel Sudoplatov, você sempre sabia que se fosse chamado à noite sem explicação, isso poderia ser o fim. Sudoplatov compreendia bem o valor da confiança. Mesmo com carreira brilhante e operações de destaque, ele não estava protegido do sistema. Após a prisão de Lavrentiy Beria, em 1953, Sudoplatov, seu aliado, foi preso e ficou 15 anos detido. Todos os títulos, prêmios e privilégios sumiram de uma noite para outra. Embora no KGB dos tempos de Khrushchev e Brezhnev não houvesse expurgos em massa como na época de Stalin, o medo de perder a confiança permaneceu.
Qualquer infração disciplinar, até um simples atraso ou frequentar círculos considerados não confiáveis, podia resultar em demissão, rebaixamento e perda imediata de todos os privilégios. O controle sobre a conduta moral era especialmente rigoroso. Alcoolismo, contatos não autorizados com estrangeiros ou declarações ideologicamente incorretas eram inaceitáveis. Trabalhar nos órgãos era como andar na lâmina de uma faca. Salários altos, benefícios e status eram concedidos em troca de total lealdade e disposição para ser apenas uma peça em um sistema que não perdoava erros. Veteranos lembravam que a constante vigilância se tornou um modo de vida. Mesmo no círculo familiar, evitavam conversas sobre temas políticos. A frase "as paredes têm ouvidos" não era só uma expressão, mas a realidade dos funcionários da segurança do Estado. A transição do Comissariado do Povo para Assuntos Internos para a KGB. Vida em uma época de mudanças. A morte de Stalin em 1953 e a subsequente liquidação do Ministério da Segurança do Estado, Ministério da Segurança do Estado e a prisão de Beria se tornaram um ponto de virada não só para todo o país, mas também para os funcionários dos órgãos. Em 1954, foi criado o KGB junto ao Conselho de Ministros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, uma nova estrutura que formalmente se distanciava da herança repressiva do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, Ministério da Segurança do Estado. Mas como essas mudanças afetaram o cotidiano dos funcionários? A principal diferença era que no KGB desapareceu o medo das purgas repentinas, tão comuns para os funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos nas décadas de 30 e 40. Prisões noturnas de colegas por acusações inventadas não ocorriam mais. O trabalho do KGB se tornou mais civilizado, por assim dizer, e regulamentado, com foco em espionagem, contra-espionagem e proteção do regime, e não no terror interno. No entanto, o princípio de lealdade e disciplina seguiu em vigor. Perder o emprego no KGB ainda era fácil. Por erros ideológicos, divulgação de segredos ou comportamento imoral. Se o funcionário da Comissariado do Povo para Assuntos Internos era visto como um carrasco temido com poder ilimitado, na era soviética, a imagem do agente da KGB começou a ser associada a um espião, um defensor do país contra ameaças externas e internas. Houve uma romantização da profissão graças ao cinema e à literatura. Filmes como O Escudo e a Espada ou 17 Momentos da Primavera formaram a imagem de um funcionário dos órgãos inteligentes e nobres. Ao mesmo tempo, a vida real estava longe do glamour. A disciplina, a prestação de contas e o controle continuavam rígidos. A vida dos funcionários da KGB ficou mais estável do que nos tempos do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, com melhores condições materiais, salários, moradia, benefícios e acesso à melhor medicina. Surgiram clínicas departamentais, novos sanatórios e casas de repouso por todo o país. Os funcionários da KGB podiam contar com uma aposentadoria de qualidade após a aposentadoria. Apesar do regime mais brando, funcionários da KGB seguiam sob rigorosa vigilância. A proibição de contatos não autorizados com estrangeiros seguia. A vida pessoal era regida por instruções internas e casamentos com estrangeiras estavam sob forte controle ou proibidos. A lealdade política era verificada regularmente e a participação em discussões ideologicamente prejudiciais podia levar à demissão. Conclusão. A vida dos funcionários do Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB sempre teve dois lados. Por um lado, benefícios, salário alto, apartamentos separados, viagens para os melhores sanatórios, acesso a produtos escassos e respeito. Ou o medo por parte das pessoas ao redor, mas por outro lado, ansiedade constante, autocontrole e a consciência de que o seu destino depende totalmente da boa vontade do sistema. Afinal, na União Soviética havia uma regra não escrita: você pode tudo, enquanto for útil para o Estado. Hoje você é o apoio do regime, uma pessoa com acesso a segredos, um oficial influente, e amanhã já é inimigo do povo, esquecido e apagado da vida por uma única ordem. Isso era evidente na época do Comissariado do Povo para Assuntos Internos, mas mesmo nos períodos mais calmos do KGB, a sensação de controle total persistia. É exatamente por isso que o cotidiano dos agentes da Tcheca reflete tão claramente a essência de todo o sistema soviético, um sistema de privilégios para os escolhidos. Mas com a ameaça constante de perder tudo por um único erro ou por capricho da chefia.
E agora uma pergunta para vocês, espectadores. O que acham? Vocês gostariam de viver como viviam os funcionários da Comissariado do Povo para Assuntos Internos e da KGB? Estariam dispostos a trocar estabilidade e benefícios por uma vida segundo o regulamento e constante vigilância? Escrevam suas opiniões nos comentários. Vai ser interessante ler o que vocês pensam. Bom, por hoje é só. Você assistiu ao History Show. Até os próximos episódios. Tchau a todos.